Entretanto, tem um outro aspecto. É que João, uma vez transportado para o céu, capítulo 4, versículo 1, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. Ele sobe, ele entra no céu. No céu tem um trono, tem os 4 seres viventes, tem os 24 anciãos e tem miríades de anjos. Não tem? Quando então o cordeiro pega o livro e começa a abrir, imagine, aí nós vamos agora pensar como homens, como um ser humano, que quando se abria diante dos céus, não somente diante de João, era como que um grande telão, como se eles presenciassem, essas cenas que para nós é futuro. Mas é como se eles estivessem presenciando naquele momento, como se ocorresse naquele momento. Tamanha é essa verdade que João sempre diz, olha, eu vi, aí o diabo caiu, aí ele foi amarrado. Ele não diz, não será amarrado. Ele não coloca em tons futuros, mas sempre passado, eu vi quando aconteceu e tal. Então, os céus todos, os anjos, os seres viventes, as criaturas, os 24 anciãos, todos, eles viram isso acontecer. Por isso que, eventualmente, em algumas profecias, diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta. Então, os céus viram isso. E quando tocou, os anjos ali, vendo aquela cena, eles se manifestavam, falando. E João escreveu a manifestação que tais anjos tiveram diante dessas visões e que certamente eles se manifestarão de fato e de verdade quando isso efetivamente acontecer no futuro. Entenderam? Essa relação profética para nós, mas que eles estiveram inseridos lá na época, na visão, como se eles estivessem presenciando no momento. Por isso se diz, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu. Então, quando tocou a trombeta lá na visão, houve no céu o quê? Grandes vozes dizendo. Então, os céus vão bradar em cântico, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Parece estranho para a maioria das pessoas, né? Que talvez não tenha visão do reino, o reino estabelecido, o reino que foi compartilhado, o reino que foi usurpado, o reino caído e o reino tal, enfim. Porque quando diz o reino do mundo se tornou, isso aqui é o desfecho de um começo. Vocês entendem isso? O reino do mundo se tornou. Porque como é que nós vamos entender? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí você faz uma retrospectiva no começo. Volta ao começo. Volta lá no Bereshit, ou no Gênesis, no começo. Porque aqui é o Apocalipse. Mas tem um Gênesis, não tem? Não tem um começo de tudo? Quando lá você vai encontrar o reino dado a Lúcifer, no seu estado de perfeição. Aí ele se corrompe, ele cai, ele usurpa o reino. E aí agora começa uma batalha cósmica, que tem por objeto esse reino. Esse reino, é objeto da disputa entre Deus e o maligno, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. A história é essa, E não é somente na Escritura que tem essa história. Isso é interessante, é que mesmo em visões mitológicas, os irmãos perceberem como isso é um conhecimento universal, não restrito a um grupo de pessoas. Se tem essas batalhas.